gente onde é honrado é feliz. E onde a gente é desonrado, a gente leva felicidade. Entendeu? Precisa repetir? Mas o princípio da honra é a coisa mais linda que tem. Porque você evita muitos transtornos na sua vida. Porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Louve a Deus pelo seu pastor, pelos seus líderes. E quando você tiver alguma dúvida, você vai chamá-los e perguntá-los. E se ele não tiver uma palavra de Deus para você, ele vai buscar uma palavra de Deus para você. Por isso que os pastores se envolvem a tempo em entregar na obra. Às vezes você não tem tempo para Deus. Então o seu pastor vai buscar uma palavra de Deus para você. Aleluia. E vai te dar uma palavra. E isso é a coisa que me guardou até hoje, nesses 42 anos de ministério. Quando veio a dúvida, a incerteza, a insegurança no meu coração, eu fui naqueles que estavam sobre a minha cobertura e os perguntei. E então pude ter uma resposta de Deus. E assim vou caminhando até o dia que o Senhor nos chamar na sua glória. Glória a Deus. Hoje é um dia especial, como todos os dias. Nós vamos meditar aqui numa palavra que está no livro de Marcos, capítulo número 3. Livro de São Marcos, capítulo número 3. Glória a Deus. Versículo 13 até o 17. São Marcos 13 ao 17. Glória a Deus. Jesus escolhe 12 discípulos. Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Ele quis. Não foi você que quis, foi ele. Amém? Por que você está aqui? Porque ele quis. Ah, é porque eu sou mais bonito, mais importante, mais rico, mais inteligente, né? Aliás, a maioria de nós não tem boa procedência. Mas o amor é assim, a Bíblia fala que ele nos escolheu porque ele nos amou. Então, eu não me escolheria a mim, porque eu me conheço. Mas Deus, o amor suporta tudo, né? Então Deus falou, vou escolher aquele baixinho para envergonhar inimigo. Que Deus não precisa de homem forte para inimigo. Deus precisa de homens e mulheres fiéis. Amém? E vieram a ele. Que importante que você veio. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Porque às vezes Deus chama e a pessoa não vem. Né? E nomeou 12 para que estivessem com ele. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Estivessem, estar com ele, para estar com Jesus. E os enviasse a pregar, para que tivessem poder de curar enfermidades e expulsar demônios. A Simão, quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges,
que significa filhos do trovão, André, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Davi, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão os Zelotes, e Judas Iscariote, que o traiu, também chamou Judas. Aleluia, amém? Graças a Deus. Vamos falar de nível de relacionamento, amém? Jesus passou a noite orando, então ele, depois de orar, para confirmar em oração aquilo que ele iria fazer, ele escolheu 12 discípulos. Jesus tinha muitos seguidores, tinha muitos discípulos, e cada um desses discípulos e seguidores tinha uma função. Jesus era seguido por uma grande multidão de pessoas. Aonde ele ia, uma grande multidão o seguia. Mas a motivação dessa multidão é só por causa dos milagres. Seguia Jesus por causa das bênçãos. Jesus exortou eles a isso. Vocês me seguem, mas vocês não entenderam o propósito dos milagres. Vocês só me seguem porque vocês têm as minhas bênçãos. E o propósito do milagre é mostrar que ele era Deus e que ele podia salvar a alma deles além de fazer milagres. Que a salvação é o maior milagre que nós podemos ter. Aleluia. Milagre qualquer pessoa pode orar com fé e realizar no nome de Jesus. Mas salvação é só para quem Deus escolhe. Não foistes vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto. Então Jesus tinha multidão, tinha um grupo de 70 que nós chamamos de auxiliares missionários, que também denominamos como evangelista, que antes dele ir fazer uma campanha numa cidade, ele enviava esses 70 discípulos. Isto está lá em Lucas 10, se vocês quiserem os textos depois, eu posso passar tudo para vocês. Se quiser pôr ali, eu passo ali também. Tá, Lucas 10, aleluia, 1, né? Então Jesus enviava esses 70 discípulos para preparar, porque ele sabia que uma multidão ia recebê-lo, eram auxiliares missionários. Depois ele tinha aqui o que nós lemos, 12 discípulos para estarem com ele, o qual foram denominados apóstolos. 12 apóstolos foram denominados apóstolos, amém? E depois ele tinha um grupo de 3 pessoas que eram da intimidade com ele, da confraternização com ele, né? E depois ele tinha um discípulo que era o discípulo amigo, que ele chamava de o discípulo amado. Que lindo, né? De quem você faz parte? Da multidão, dos 70, dos 12, dos 3 ou do 1? Eu quero fazer parte do 1, né? Sem pretensão, sem ser, né, prepotente. Que o Espírito Santo nos ajude a desejar ser o discípulo mais íntimo do Senhor. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Mas o que nós aprendemos com isso? Né? Porque o importante da palavra é a lição que Deus nos quer ensinar. Não é ler, a letra é morta, mas o Espírito vivifica. Então, o importante é a lição que nós devemos aprender. Então,
A primeira lição aqui, né, que eu entendi, é que Deus tem uma função e um ministério individual para cada um de nós. Diga, Deus tem uma função e um ministério individual para cada um de nós. Tá? Uns foram chamados para trabalhar com as crianças, que é o Ministério Kids da igreja, ou infantil, né? Glória a Deus. Outros foram chamados, aleluia, para estar ajudando, auxiliando nos trabalhos da igreja, que são denominados diáconos, né? Outros foram chamados como evangelista. Aliás, esse ministério é uma obrigação de todo cristão que crê, né? Ninguém pode falar que não tem ministério na igreja. Todo cristão tem a obrigação de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esse ministério evangelístico é geral. Tá? Tem o ministério da liderança, que são os pastores e presbíteros. Tá? E tem o ministério financeiro, que é um ministério muito importante na igreja, que são pessoas que Deus deu o dom da prosperidade. Prosperidade é um dom, nem todas as pessoas vão ser ricas, tá? Não pode, né? Mas tem pessoas na igreja que Deus deu o dom da prosperidade, mas não é para ele ostentar a riqueza, é para ele financiar a obra de Deus, com seus dízimos e oferta, generosamente e com alegria e com amor, para deixar a igreja bonita, ajudar em ações sociais na igreja, ajudar as pessoas necessitadas da igreja e manter a família ministerial da igreja, que são o pastor, a pastora e os ministros que ele tem da igreja. E outros têm o ministério da música, né, que fazem parte do louvor. Está ali nosso tocador de violão, que já vai, né, passar aí para a próxima fase. Então, cada um de nós temos uma função na igreja. Se você não está funcionando, você está com problema, ou causando problema. Tá? Pior do que não funcionar é causar problema. É aqueles que não fazem e nem deixam os outros fazer. Né? O que Jesus falou, vocês não fazem nem deixam os outros fazerem. Tá? Então, como que vamos descobrir nossa função? Né? Como que vamos descobrir nossa função? Esse é o segredo. E está aqui, aonde nós lemos a palavra que eu mencionei. Nós vamos descobrir o que Deus quer que nós façamos, tendo relacionamento, estando com Ele, sendo íntimo dele. Por que João escreveu o livro de Apocalipse? Porque ele era o mais íntimo, os outros não iam entender o que Jesus estava mostrando. Você já tentou ler o livro de Apocalipse? Você já leu comentários sobre o livro de Apocalipse? Eu já li uns 5 comentários, nenhum fala a mesma coisa. Já li um monte de vezes, e eu tenho meu comentário. Mas para João aquilo não era um mistério. Para João ele estava vendo nitidamente, claramente, como eu vejo o Fernando ali. Você vai falar, aquele não é o Fernando. Eu falei, você pode falar que não é o Fernando, mas para mim ele é Fernando.
Então, na intimidade, no estar com Jesus, é que nós vamos descobrir o que nós devemos fazer. Para quem é íntimo, não tem mistério. Quem que Jesus levou o monte para se transfigurar? Só 3. Quem que Jesus designou para escrever o livro de Apocalipse? Só 1. Ou seja, você não precisa invejar ninguém. Diga, eu não preciso invejar ninguém. Eu não preciso imitar ninguém. Aliás, eu não posso fazer isso. Porque o que é meu não é do outro. E se eu quero do outro, não é meu. Então eu tenho que descobrir, ainda que seja lavar o banheiro da igreja, se Deus mandou fazer isso, eu tenho que fazer isso com todo amor, dedicação, alegria para a honra e glória do Senhor Jesus. Ah, mas sou uma pessoa importante, vou lavar a banheira. Você pode ser importante no mundo, mas dentro da igreja você é um servo de Deus. E fazer o que Deus te mandou é a maior honra que alguém pode receber. Dá um aplauso para Jesus por isso. Porque ninguém inveja limpar um banheiro, mas invejar o púlpito todo mundo inveja. Por isso que no discipulado, a primeira coisa que um discípulo vai aprender é fazer faxina. Começa por baixo. Na igreja assim, começa como diácono. Aí vai aprender ali. Tá entendendo? Amém, amém. Glória a Deus. Então, o que nós entendemos? Cada um de nós temos uma função individual. Devemos descobrir essa função através de um relacionamento, gastando tempo com Deus. Eu louvo a Deus por vir pregar em outras igrejas, porque nenhuma igreja é igual. Então, quando eu tenho que vir pregar, por exemplo, hoje aqui, eu tive que a semana toda buscar uma palavra que Deus tinha para falar aqui para a igreja. Eu posso até falar essa palavra na igreja, com os textos, mas com outra base. Mas essa palavra é exclusiva para aqui hoje. Nunca preguei ela. Mas eu tive que gastar tempo com Deus, 2, 3 dias hoje, o dia todo, para saber o que Deus queria falar com a gente. E isso traz intimidade. A gente tem tempo para tudo. Tem tempo celular, WhatsApp, Facebook, né, para trabalhar, para visitar, para fazer tudo. Mas isso não significa relacionamento com Deus. Né? Aqui a gente está tudo junto aqui, mas não significa que todo mundo está se relacionando aqui. Tem irmã que não cumprimenta outra irmã aqui, como lá na Manancial. Aqui eu não sei, mas lá na Manancial tem irmã que não suporta outra irmã. Isso é relacionamento? Tem marido que não está junto com a esposa, mas não tem relacionamento. Não tem diálogo, não tem intimidade, não tem nada, só vive junto. Para ter relacionamento precisa ter tempo, estar, fala estar. Eu tenho que estar ali, parar ali e estar. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos na questão de níveis de relacionamento. O segundo ponto que nós aprendemos, né, em níveis de relacionamento, glória a Deus, é que a missão da igreja é coletiva, comunitária e universal. Esse é o segundo ponto. A missão da igreja é coletiva, comunitária e universal.
Como que a Bíblia chama a igreja de Jesus? O que é a igreja de Jesus? Corpo. Então aqui está o quê? O corpo de Cristo. É coletiva. Qual que é a expressão que normalmente nós ouvimos por parte de pessoas que não estão membradas ou filiadas ou congregando? É que a salvação é individual e que ele não precisa da igreja para ser salvo. Se eu falar isso para você, eu estou falando a verdade. Mas essa pessoa que está usando essa expressão como desculpa para ele não ter um compromisso com o corpo de Cristo, ele está correndo um risco de perder a salvação dele. Porque a salvação, ela é coletiva, comunitária e universal. E se você não tiver filiado, não estou falando em questão denominacional. Se Deus escolheu você para estar aqui funcionando na geração eleita, você tem que ter aqui. Nós podemos ter diferenças culturais, mas nós não podemos ter diferenças doutrinárias. Tem igreja que tem a cultura de não cortar cabelo, outro de não fazer isso, não fazer isso. Isso aí é questão cultural, são doutrinas do homem. Mas questões doutrinárias acerca da salvação não pode haver divergência. É coletiva. Eu preciso de você. Fala para o seu irmão, eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Eu não vou ser salvo sozinho, não. Eu não vou ser salvo sozinho. Aliás, eu só estou em pé porque muitas vezes alguém esteve intercedendo por mim. Outras vezes eu estive intercedendo por outra pessoa. Essa semana mesmo eu tive essa experiência. Quarta-feira eu estou evangelizando um casal, fui visitar e o marido dela tinha sofrido um acidente de manhã. E eu justo fui visitá-lo porque de madrugada eu estava orando por eles. Ele é mototáxi, bateu com a passageira num carro, a passageira voou 20 metros de distância, ele caiu no chão rolando, rebentou a moto, rebentou o carro, a frente inteirinha, e eles não tiveram um arranhão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Por que Deus tinha me incomodado a orar por eles? Porque havia uma ação do diabo em funcionamento e a intercessão anulou a ação do diabo. Porque o material se recupera, mas o físico é muito difícil se recuperar. Então, se você permanecer no lugar que Deus te mandou, obediente aos seus servos, seus líderes, você vai sempre ser um vitorioso, um vencedor. Aleluia, vai estar sempre de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, bem forte, em nome de Jesus. Estar na igreja não significa que tem relacionamento com o Senhor. Falar que é cristão não significa ter relacionamento com o Senhor. Por que eu estou mencionando isso? Porque hoje todo mundo é crente pulando carnaval, é crente profetizando no meio de carnaval. É uma bagunça que a gente não entende mais, entendeu? Eu entendo. Né? Está trabalhando na obra de Deus não significa que tem um relacionamento com Deus. Ele está com Deus, pode até estar com Deus. Mas ter relacionamento com Deus é você ter uma real e autêntica experiência de salvação na sua vida. Aquilo que mudou a sua vida. Que você mentir, não mente mais, e se mentir, chora de arrependimento, tristemente. Que se você roubava, não rouba mais, você vai chorar até sentir dor no seu coração. Que você adulterava, não adultera mais, que você prostituía, não
prostitui mais, que você bebia, não bebia mais, que você pecava liberdademente, não peca mais. A hora que você peca, dá uma tristeza tão grande no seu coração que você corre para a presença de Deus. Isso é o novo nascimento. E não é coisa de homem, não é porque o pastor José te trouxe aqui, não é porque você veio aqui por alguém, não é por amizade, é algo que Deus te escolheu, Ele quis. Não é vontade de nenhuma outra pessoa, não é a sua vontade. É Deus. A minha experiência de conversão foi tão forte que eu lembro até hora, data e ano. Foi dia 29 de janeiro de 1980, por volta de 7h30, 8 horas, mais ou menos. Eu recebi o Espírito Santo e dali pronto, acabou na minha vida. Não usei mais droga, bebi, não prostituí, não fiz mais nada de errado na minha vida. Hoje está cheio de crente que vive como mudando e falando que tem relacionamento com Deus. Eu não entendo isso. Precisamos orar para que essas pessoas sejam libertas se estão na nossa igreja, porque a igreja tem a função de orar para libertar essas pessoas em nome de Jesus. Glória. Amém? Amém? Então, qual que é a missão da igreja? É coletiva, é comunitária, é universal. É servir na igreja, se edificar, fazer sua função, né? Aleluia. Ir para a sua comunidade, para a sua casa, levar a palavra de Deus e mudar esse mundo. Não é a política que vai mudar o mundo. Eu fico triste ver crente envolvido com política, que eles estão pensando que um político vai mudar o mundo. Não vai. Os discípulos já tinham esse problema. Eles pensavam que Jesus ia ser o líder, que ia libertar eles da escravidão dos romanos, né? E Jesus falou: meu reino não é desse mundo. Eu não vim para perder a vida, eu vim para salvar. Existe um reino. Aleluia. Fala reino. Reino. Reino de Deus. Ele está dentro de você. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo habitando dentro de você, que vai mudar o mundo. E não tem jeito de impedir. Porque Jesus disse que o reino de Deus é como um pouquinho de fermento colocado numa massa que vai crescendo, crescendo, e não tem jeito de parar, não. Então o povo está falando assim: o reino de Deus só vai acabar o dia que Deus arrebatar a igreja. Aí nós vamos morar no céu. Mas enquanto isso, pode perseguir igreja, pode perseguir crente, pode matar crente, pode acabar com crente que nasce 10. Porque é o reino de Deus, o reino de Deus. O povo fala: está cheio de igreja. Eu falei: vai encher muito mais. Tem muito crente. Eu falei: vai ter milhares de crentes mais. Porque o reino de Deus vai crescer. É como um grão de mostarda que cresce, cresce e torna a maior árvore. Que maravilhoso. Amém? Você faz parte desse reino ou está buscando o reino desse mundo? Está confiando em política? Está confiando aí na economia desse mundo? Se você está fazendo isso, eu quero te dar uma triste informação. Você vai fracassar, porque você tem que viver pela fé. E quem vive pela fé, vive na dependência de Deus. Nesses 42 anos que eu sirvo o Senhor como pastor, estou falando, eu nunca me dediquei a uma profissão para ganhar dinheiro. Eu só me dediquei ao trabalho da igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. E nem sair pedindo para os outros: me ajuda aí porque eu sou pastor, eu estou com a luz atrasada. Porque tem uns que falam que vivem pela fé e saem pedindo para os outros. Eu estou com o aluguel atrasado, Deus mandou você me dar uma oferta para pagar. Não, isso não é viver pela fé, isso é mendigar a fé, né? Viver pela fé é ir lá na presença de Deus, orar e ver Deus trazer a provisão. Uma vez eu estava sem provisão na minha casa, nenhuma.
E só estava dando chá de capim-cidreira e pão seco para os meus filhos. Foi uma prova que eu passei. E junto com a minha esposa nós nos prostramos e dizemos, Deus não nos chamou para isso. E ficamos ali clamando a Deus. E de repente, por volta das 10 horas da manhã, alguém bateu no nosso portão e disse, aqui mora, vocês moram aqui? Disse, vocês são cristãos? Eu falei, somos, eu sou pastor, estou abrindo a igreja. Ele falou, ontem eu bati na porta aqui e ninguém me atendeu. E eu passo aqui em frente todo dia. E hoje eu ia passando de novo, Deus falou, vai lá. Né? E aí, eu falei, que bom receber. Mas ele falou assim, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu falei, eu vim trazer uma oferta para o senhor, que Deus mandou trazer aqui. Deu para nós fazer uma compra para um mês. Vocês vão lá na igreja, bonita a nossa igreja. As pessoas falam, a gente já acostumou. Não tem dinheiro de política, não tem dinheiro de pedição, não tem dinheiro de nada. Tudo é Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E a terceira lição que nós aprendemos, que eu já mencionei, que nós temos que ter, isso aqui é mais para a liderança, né? Nós temos que ter o que Deus quer para o nosso ministério. Isso eu tive dificuldade no início. Porque às vezes a gente vê uma igreja grande e quer ser igual. A gente vê um outro ministério e a gente fala, eu quero ser igual. Eu falar assim, eu quero ser igual a essa igreja. Eu quero ter uma igreja do tamanho dessa. Ou seja, você começa a querer algo, não é pecado, mas não é para você. Quem aqui já leu as 7 cartas para 7 igrejas de Apocalipse? Nenhuma das igrejas é igual. Eu não posso pegar uma carta de uma igreja, por exemplo, deixa eu ver aqui, de Éfeso, e levar para Pérgamo, porque não era a mensagem para Éfeso. Assim como nós temos funções individuais, assim como nós temos, aleluia, funções coletivas, nós temos um chamado específico de Deus. E a geração eleita tem um chamado específico de Deus. Então, qual que era o problema da primeira igreja lá das 7, a igreja de Éfeso? Então, qual que Jesus elogiou o trabalho, o esforço deles, que eles eram muito dedicados à obra. Mas aí vem a exortação, e a exortação que é duro. Mas vocês perderam o quê? Estava fazendo tudo sem amor. E tudo que eu faço sem amor não vale nada. Se eu ofertar sem amor, Deus recebe. Se eu ofertar sem alegria, Deus recebe. Se eu trabalhar na igreja sem amor, sem alegria, Deus recebe. O pastor José vai ficar feliz, eu vou ficar feliz de ver a igreja arrumadinha, limpinha, de ver você ofertando, entendeu? Mas para Deus, se isso for feito apenas por uma motivação humana, por isso que Paulo escreve, tudo o que fizerdes em palavra e em obra, seja feito para a glória do Senhor Jesus. Que linda a igreja de Éfeso, se não tivesse essa exortação. Estava tudo funcionando direitinho, mas faltava o ingrediente principal. É quando você faz a receita de bolo e não põe o fermento. Aquela pitadinha de fermento, faltou. Depois vem a igreja de Esmirna. Ele elogia a perseverança,
em meio a muitas tribulações, né? Essa não tem exortação, essa ele está só falando para eles vigiarem para serem fiéis até a morte. Glória! Essa igreja era forte, hein? O povo estava aguentando a perseguição, a tribulação, a morte, e estava querendo abalar. Deus falou, não, fica fiel que vocês vão receber a coroa da vida, em nome do Senhor Jesus. Eu gosto da igreja de Pérgamo, pessoalmente, né? Não como igreja, né? Glória a Deus. Depois vem a igreja de, aleluia, Pérgamo. Ele elogia a fé, a caridade, aleluia, mas tinha um problema, essa é a mais séria de todas, o problema dele, porque eles eram cheios de fé, cheios de caridade, generosos, cheios de amor, mas eles eram tolerantes com coisas que não podia tolerar, né? Essa igreja tinha um problema seríssimo, e essa igreja é uma figura da igreja atual corrompida, né? Então a exortação é que eles tinham lá, permitiam as pessoas seguirem as doutrinas do falso profeta Balaão e dos nicolaítas. Isso é coisa seríssima, isso dá um estudo só sobre isso. Mas estou resumindo. Que ele fala sobre Balaão? Que Balaão ensinava o povo a idolatria. Hoje está cheio de idolatria na igreja, não de santo, mas de pastores e de líderes e de pessoas. E Balaão ensinava a prostituir. A prostituição dentro da igreja, não só a prostituição física no sentido, mas a prostituição espiritual. Que é pior que a física, porque a física a pessoa pode se arrepender. E a prostituição espiritual é quando alguém permite que algum espírito maligno comece a manipular e usar a vida dele. E aí não tem lugar para arrependimento, porque é o pecado contra o Espírito Santo. Você está fazendo a obra de Deus por um espírito maligno. E a doutrina ela concordava com a doutrina dos nicolaítas, que era a doutrina dos gnósticos, que Deus só se importava com a alma e o espírito, que eles podiam fazer o que quiser com a carne, com o corpo, podia bagunçar tudo, que o corpo ia para o pó mesmo e só ia salvar a alma. Olha o estado que chega uma igreja, está falando igreja de Cristo. Vocês veem escândalo aí na igreja e falam, nossa, nós estamos falando de igreja cristã, a igreja cristã. Chegamos à igreja de Tiátira. Deus elogiou o amor, a fé, a generosidade, a dedicação dele, mas tinha um problema lá também. Não tem igreja sem problema. Onde tem gente, tem problema. Só não tem problema onde só tem uma pessoa, porque você fica brigando com você mesmo. Juntou 2, já tem problema. Junta 10, é 10 problemas. Junta 100, é 100 problemas. Nós precisamos aprender a nos conviver junto. Por isso que precisa do Espírito Santo, para nos unir. Não há união na carne, não há união, aleluia, de amizade, há união no Espírito. O Espírito faz nós pensarmos a mesma coisa, sentirmos a mesma coisa, desejarmos a mesma coisa, buscar uma mesma coisa, ter um só propósito. E nessa igreja diz que tinha lá, eles toleravam as pessoas lá que tinham o espírito da Jezabel, a rainha, a mulher de Acabe, que perseguia os líderes do povo e destruía, chegava a matar. Quase matou Elias, coitado, entrou até em depressão, Elias, por causa dessa miserável. Ainda bem que foi comida pelos cachorros.
Que horrível, tudo dentro da quê? Da igreja. Está tudo dentro da igreja. Aí você está procurando uma igreja que não tem problema. Vai lá na Ásia, lá que você não vai. Acho que só a de Pérgamo. Né? Mas se a gente estiver lá, a gente leva um problema lá. Como podemos, aleluia, estar bem? É o que eu te disse. Só com relacionamento com Deus. Só estando cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio de amor. Vai ter paciência para tolerar os ignorantes. Né? Você vai ter a fé para aquele miserável que nunca muda, entendeu? Você vai falar, um dia Deus ainda vai quebrar o coração duro desse desgraçado. Você vai ter paciência, vai ter amor, você vai ter domínio próprio, porque tem hora que você dá vontade de pegar pelo pescoço, fazer, abrir a cabeça, enfiar a palavra. Aí você vai falar, não, eu também fiz umas atrapalhadas, eu tenho que ter paciência, né? Tem que tolerar. Então é só na intimidade, só andando no Espírito, não é pulando no Espírito, não é caindo no Espírito, não é gritando no Espírito, é andando no Espírito, andar no Espírito. Porque aqui hoje o culto está, eu duvido quem não sentiu a presença de Deus. Se você não sentiu, eu vou trazer você aqui, eu vou orar, você vai manifestar. Mas ir lá na rua, no seu trabalho, na sua casa, andando. Andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Vai acabar o ciúme, vai acabar a inveja, vai acabar a confusão, vai acabar a contenda, vai acabar a tristeza, vai acabar o ódio, vai acabar o desentendimento, acaba tudo isso. Quando nós buscamos, aleluia, gastar tempo com Deus. Eu tive que gastar tempo para preparar essa mensagem. É gostoso, é importante. O pastor José toda madrugada está lá fazendo. Isso é importante. É de suma importância. Eu falo, é de suma importância. Como que eu vou fazer isso? Não sei, irmão, mas você precisa fazer isso. Você precisa fazer. Levanta uma hora mais cedo, antes de dormir. Você precisa de relacionamento com Deus. Se você não tiver tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir na igreja, não tem tempo, aleluia, para buscar a Deus, nós estamos correndo perigo, irmão. Estamos correndo perigo, infelizmente nós estamos correndo perigo. Descubra a sua função. Se você não sabe, pergunta, pastor, o que eu tenho que fazer, pastor? Vai limpar o banheiro. É isso que o senhor quer que eu faça? Vou limpar o banheiro, pastor. Eu ainda não entendo o que é isso, mas eu vou limpar o banheiro. Se o senhor quer que eu limpe o banheiro, eu vou limpar. Aí Deus vai te levar para o altar. Fica de pé, querido. Fecha os seus olhos. Nós não sabemos como fazer isso, mas Deus pode nos ajudar. Deus pode te ajudar, amém? Deus pode, diga, Deus pode me ajudar. Então nós vamos pedir isso agora para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te
te adoramos. Arabashira manamacia. Vamos com a música. Quem sabe cantar, canta aí. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.